Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Na reflexão de hoje, vamos ler um texto que está em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 16 até o 20. Antes de mais nada, peço rapidamente a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo. Se você for edificado por ele, quiser edificar alguém, comente, fique à vontade para comentar e também que você possa nos dar um oi lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Bendito seja o Senhor, glória a Deus pela sua bendita palavra. Que palavra maravilhosa, que texto lindo, meus irmãos. E existem alguns louvores por aí, que agora quando a gente lê esse texto, pelo menos eu já lembro da música, dá vontade de cantar, Tem uns trechos assim de alguns louvores que são realmente a Bíblia extraída com uma melodia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse texto que nos ensina que Cristo é tudo em todos, que o Senhor Jesus Cristo, esse e outros textos, mas estamos falando especificamente desse, mostra que Jesus foi homem, mas também é Deus, aleluia, glória a Deus por isso. João vai dizer no capítulo 1 que Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus. E assim como diz aqui, lá também diz que tudo foi feito por meio dele. Aqui ainda diz que nele foram criadas todas as coisas. Foi em Cristo, foi a partir dele que tudo foi criado. O Pai lhe deu a proeminência, a supremacia. Tudo veio a partir de Jesus. Glória a Deus por isso. Jesus não é um homem iluminado, não é um homem sábio, não é um homem que veio aqui para revolucionar, para falar coisas diferentes, para simplesmente confrontar as pessoas. Não, Jesus é o próprio Deus e ele veio a essa terra para padecer no nosso lugar, para sofrer a justiça de Deus no nosso lugar, para que nós possamos ser salvos, para que nós pudéssemos ser salvos. É isso que Jesus veio fazer na terra. E aqui está ensinando que quem é o Jesus que veio, que andou entre nós, que ensinou, que morreu por nós. Ele não era só um homem, mas ele também é Deus. E mais, tudo foi feito por meio dele. O universo foi feito por meio dele. E mais, tudo ainda só continua existindo porque ele sustenta, porque a palavra dele sustenta. Aleluia, grande é o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Deus, incomparável, inigualável é o nosso Deus. Quando Deus criou o universo, ele o santificou. De que forma? Dando a Jesus esse privilégio, essa proeminência. Tudo foi criado por Jesus, tudo veio dele, Nele as coisas passaram a existir. Dessa forma Deus santificou o universo, dando toda a proeminência, inclusive da criação,
para o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Então, como nós dissemos, Jesus não é simplesmente um homem sábio, iluminado, um profeta, um agitador. Não, ele não pode ser comparado aos sábios, aos filósofos, aos grandes desse mundo, meus queridos. Ele não pode ser comparado, porque ele é simplesmente Deus. Deus que encarnou na terra, Deus que habitou entre nós, Deus que tabernaculou entre nós, aleluia, o próprio Deus, a plenitude, a majestade, tudo aquilo que as pessoas viam, né? O sumo sacerdote via eventualmente uma vez por ano na santidade, né? Ali no esconderijo da arca, naquele momento de ritual, de uma festa, uma vez por ano apenas. Toda essa majestade, essa grandeza, esse assombro, essa glória, esse poder andou entre nós. Por 33 anos, Jesus habitou nessa terra, pisou essa terra e deu esse privilégio a nós. Ele se tornou como um de nós, ele aceitou, se submeteu a ter as mesmas condições que nós, a sofrer as mesmas tentações que nós. Contudo, diferente de nós, ele nunca pecou. Bendito seja o Senhor, glória a Deus pela obra de Cristo, pelo amor de Cristo, por tudo que ele fez, né? Pela sua grandeza, pela sua majestade, porque ele subsiste a ele faz com que todas as coisas subsistam, ele sustenta tudo e ele também quis ser como um de nós, ele se compadece de nós, glória a Deus. E aí o texto vai dizer que ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo. O corpo de Cristo, né? É o corpo místico de Cristo, formado pela igreja ao longo de todas as eras, ao longo desses 2000 anos, desde a morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, até hoje. As pessoas, né, que foram de Jesus, que se entregaram a Jesus, que reconheceram todo esse senhorio de Jesus, elas fazem parte do corpo de Cristo, do corpo místico, assim como nós que ainda estamos vivos, né? E quem é o dono da igreja? Quem é o cabeça desse corpo? Quem é que orienta esse corpo? Quem é que manda nesse corpo? É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono da igreja, meus queridos. Nós não devemos deixar de ter isso em mente nunca. Jesus é o dono da igreja, é Jesus quem manda na igreja, é Jesus quem deve ter a proeminência na igreja. Tudo que nós fazemos deve ser para Ele, para o serviço dEle, para a adoração dEle, para o louvor a Ele, somente a Ele, né? E consequência também o serviço uns aos outros, né? Que nunca nos esqueçamos disso. O Senhor é o dono da igreja e o Senhor é o nosso dono, é o dono de todo aquele que se humilha, né? Que se submete a Ele, que o recebe, que o reconhece como Salvador, Senhor, como resgatador. E aí o texto vai dizer que em Cristo foram reconciliadas todas as coisas, né? Tanto no céu quanto na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então tudo foi reconciliado em Jesus. Jesus nunca foi o plano B de Deus. Deus colocou o homem e a mulher no jardim e aí eles pecaram e Deus, puxa vida, e agora o que eu faço? Aí, filho, você vai lá morrer. Não! Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus sempre foi o plano A de Deus. Então, nós podemos dizer, como a própria Bíblia diz, que Jesus é o segundo Adão. Pelo primeiro Adão veio a queda, a maldição, o pecado, a tragédia, né, da queda sobre nós. Mas pelo segundo Adão tudo foi reconciliado, tudo aquilo que caiu, tudo aquilo que se perdeu, toda a bagunça, todo o caos gerado pelo pecado, em Cristo tudo foi reconciliado. Em Cristo tudo foi restaurado ou será
restaurado, né? Muitas coisas ainda acontecerão por meio da sua segunda vinda, mas glória a Deus, porque é nele que está a reconciliação de todas as coisas, seja no céu ou seja na terra. Bendito seja o Senhor. Aleluia, que toda glória, que toda proeminência, que toda supremacia sejam dadas somente ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus e o leão, aleluia, o leão da tribo de Judá. Toda glória seja somente dele. Glória a Deus. Eu espero que essa palavra abençoe a sua vida de alguma forma, que essa palavra fale com você, né? Que Deus te abençoe e te guarde, e nós nos vemos aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.